Paz do Senhor Jesus, é um prazer poder estar em mais uma noite de culto na casa de Deus. E você que está na sua casa também faz parte da casa de Deus. O altar é feito onde tem um adorador. Jesus, em suas palavras, respondendo o questionamento que a mulher samaritana o anunciou, disse: dizem os nossos pais te adoraram neste monte. Alguns dizem que deve te adorar em Jerusalém, outros em Samaria. Jesus esclareceu para aquela mulher em sua resposta dizendo: mulher, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para aquela mulher que o lugar de adoração não está restrito a um ambiente geográfico, a um espaço geográfico. O lugar de adoração, na verdade, não existe esse lugar, existe o estado de adoração. Aonde você estiver, você pode adorar. Depende do estado, a qualidade que está o seu coração para projetar uma adoração que chega até o coração de Deus. Hoje, nesta noite, você pode fazer um altar na sua casa e adorar. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que quer ser um adorador, comece a partir de agora. Eu quero ministrar uma palavra segundo a oportunidade que me foi facultada nessa noite pelo pastor Marcelo, e quero falar de um texto que tem sido muito falado ultimamente, que tem ministrado muito ao meu coração. Anteontem estive compartilhando em uma live um pouco a respeito desse texto, e hoje eu quero estar falando com você, o público que não esteve me assistindo, em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 13. É um texto extremamente conhecido, mas a cada vez que nós o anunciamos, tem uma revelação diferente. A porção espiritual de Deus para cada momento da palavra é diferente. O texto diz o seguinte: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto de 2 Crônica foi uma palavra de Deus a Salomão após ele ter construído o templo, ele ter feito tudo direitinho, e Deus ouviu, recebeu o seu sacrifício. E quando então Deus, que na sua presciência sabe tudo o que vai acontecer, ele estava ali respondendo Salomão, mas conhecendo o coração do povo que ele tinha escolhido para si, e sabia que aquele povo não passava de seres humanos. Mas agora Deus, conhecendo o coração do povo, diz a Salomão o seguinte: se eu cerrar os céus, e ele não falava ao povo ímpio, aos estrangeiros, Deus estava falando com Salomão a respeito do seu povo, e ele estava dizendo: se eu cerrar os céus, e não houver chuva, a primeira coisa que Deus faz é fechar o céu, cerrar o céu. Segundo, não houver chuva, segunda coisa, a sequidão na terra. Terceiro, ele diz: ou se ordenar os gafanhotos para que consumam a terra. Ele fala de devastação econômica, porque os gafanhotos, ele atingia as bases econômicas do povo naquela época, que trabalhava nas suas plantações de trigo, de cevada, de tantas outras coisas que eles faziam naquela época. Então as bases econômicas do trigo, do azeite, da oliva, da vinha, era destruída pelos gafanhotos que invadiam a terra naquela época. Então diz: se eu enviar os gafanhotos de modo que consuma a terra, no mesmo versículo 13 ele diz: ou se enviar peste entre o meu povo. Peste, todos sabem que referência de pestilência é doença, são os males que atingem a saúde do povo. Mas Deus não estava falando aqui aos ímpios, Deus estava falando ao seu povo.
Vamos entender aqui. O texto no versículo 14 ele diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Eu quero falar exatamente sobre a reação de Deus. A reação de Deus ao seu povo. Nós temos aqui as reações positivas de Deus ao seu povo, e nós temos aqui a provocação do seu povo, negativa do seu povo para com o seu Deus. De maneira que a palavra do Senhor diz: as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. A palavra do Senhor em Jeremias foi muito enfática quando diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Os homens, nós estamos vivendo num mundo de medo, de amedrontamento, um povo cheio de medo, um povo cheio de pavor. Não é para menos. O certo é que a humanidade virou as costas para Deus. Até mesmo no palco da religião, os homens deixaram de amar como deveriam. Os homens estão muito mais apegados aos seus dogmas do que à palavra de Deus. Os homens estão muito mais expondo as suas ideias no contexto teológico do que exatamente as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Os homens estão preocupados em expor os seus discursos enfeitados de um domínio de oratória perfeito para impressionar uma plateia, do que a expressão de Jesus dizendo que, se revelando com a simplicidade do Evangelho. Parece que os homens querem falar mais do que o Espírito Santo. No contexto religioso se fala muito de amor, mas as práticas é mais de ódio. Se fala muito de amor entre as religiões, mas há mais divisão do que unidade. Se fala muito de mansidão, mas há uma violência. O Senhor não estava falando aqui ao povo ímpio lá de fora, Ele estava falando ao seu povo. E publicamente precisamos entender que Deus está requerendo de nós atitudes que possam provocar suas reações positivas, porque na verdade os males que se manifestam não são as reações de Deus para massacrar o seu povo, não é. É o efeito da expulsão do seu povo ao seu Deus. É como se os homens, o povo que se chama pelo nome de Deus, tivesse olhado para Deus assim, colocado a mão no peito dele, dizendo: chega para lá, nós estamos ricos. Em Apocalipse 3:20 encontramos uma das cartas enviadas a uma das igrejas da Ásia, e nós vemos de forma muito clara, quando aquela carta chega em Apocalipse 3:20, é algo interessante quando o Senhor envia uma das cartas para a igreja de Laodiceia, e ele diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas no versículo 17 ele diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és quente nem frio. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. Olha só, essa carta foi enviada para um líder religioso. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Essa carta foi de Deus para um líder de uma das igrejas da Ásia, ao anjo da igreja que está na Ásia. O versículo 20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato. E ele não esconde o seu amor, quando no versículo 19 ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Mesmo que os homens estejam sofrendo, Deus está dizendo: ainda assim eu te amo. Todavia, os homens têm virado as costas para Deus. Deus está dizendo: eu disponibilizo o meu amor. Os homens preferem andar sobre a superfície do seu ego. Os homens
existe uma palavra que eu uso, eu utilizo muito para falar sobre o homem predominante, sobre a predominância do homem na sua esfera espiritual, que é egolatria. O homem, quando se curva diante de si, tendo a si mesmo como um dogma, para adorar suas ideias, para adorar os seus conceitos e méritos. O Senhor está despertando, quando Ele diz em 2 Crônica 7 e 14 e 13, Ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, Ele já estava deixando muito claro, se eu fizer isso, é porque antes de eu cerrar os céus, tirar a chuva, enviar os gafanhotos para que consuma a terra, enviar a peste para adoecer todo mundo, antes disso o meu povo me expulsou. Não é que Deus está dizendo eu sou mau, eu sou vingativo, não é que Deus está dizendo isso. Ele está dizendo, no meu lugar, se eu sair da tua zona, se eu sair de perto de você, a doença chega. Se eu sair de perto de você, a maldição chega. Porque não existe um meio termo, um vácuo. Ou nós temos Deus, ou temos Satã, ou nós temos o nosso Criador, ou nós temos o Destruidor. Está escrito em João 10:10 que Satã, o diabo, o ladrão não vem a não ser para matar, roubar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus está deixando muito claro qual é o objetivo dele nessa terra. E as palavras de Deus em 2 Crônicas 7:13, Ele diz, se eu fizer isso, e se o meu povo, olha a capacidade que nós, como a geração espiritual, a igreja, ainda estamos na terra. Se estamos aqui, o Espírito Santo ainda está na terra. Se estamos aqui, ainda existe a marca do sangue. Eu sei que existe uma pestilência afetando o sistema, as bases da humanidade, mas o Senhor está dizendo, meu povo, humilhem-se, orem, busque a minha face, convertam-se, e eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quando o Senhor falou com Efraim, Ele diz assim, em Oséias capítulo 11, no versículo 2, Ele diz, mas como, no versículo 1, quando Israel era menino, eu amei. O povo dele sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu os ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Ele está dizendo, eu tenho a cura para você, eu tenho a cura para a tua terra, eu sou a fórmula. Não crie expectativa no palco dos laboratórios científicos, expectativas absolutas, não criem. A fórmula está em Deus. Precisamos nos humilhar, porque nesse mundo de divergências diplomáticas se cria harp, que se cria assuntos que passa a ser ênfase da conspiração, e nas entrelinhas algumas verdades de guerras biológicas, guerras frias. Os governos estão de ponta cabeça, sem controle com as suas ambições. Nós que somos da ponta, não criemos expectativa no sucesso das referências científicas laboratoriais. A fórmula está em Deus, e Ele está deixando claro, humilhem-se, busquem a minha face, orem, converta-se dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está dizendo, filho, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, vinde, é o grande convite. A mim, Jesus dizendo, a mim, o grande alvo. Todos
a grande oportunidade, sararei a sua terra, e eu vos aliviarei. A grande esperança. Todo mundo quer um alívio nesse período de turbulência. Ele está dizendo: eu sou o alívio para você, eu sou a cura para a sua terra, eu sou a blindagem para a sua família. Salmos de número 127, ele deixa muito claro, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela, os guardas. O Senhor está dizendo: em vão, inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. O Senhor está dizendo: eu tenho cura para você, eu tenho cura e solução para a sua terra. Tudo o que precisamos é solidificar a fé que temos. Porque que no período de tranquilidade nós usamos a fé para enfeitar os nossos discursos, mas no período de crise não ousamos dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Deus está contigo. Você precisa crer: Deus está contigo. Ele ama você. Ele tem um plano absoluto e perfeito para realizar na sua vida. Deus se apodera das causas de conflito, e com um agente principal que Ele tem na terra para manifestar o seu poder, Ele pode agir. Quem é esse agente missionário? A igreja do Senhor. O meu povo, diz o Senhor. Deus quer usar você. Deus tem um plano perfeito nessa terra. Deus não age aqui. Você não vê Deus agindo. Você não vê Deus dizendo aqui: eu estou agindo. Não, Deus, você vê aqui Deus reagindo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quando Ele fala: se eu cerrar os céus, impedir a chuva, enviar os gafanhotos para que consuma a terra, enviar a peste, Ele está dizendo: todas essas coisas é efeito da atitude do meu povo, que deixou de orar, de buscar a minha face, de se humilhar, de se converter. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e tenho cura para liberar sobre a sua terra. E nesta noite o Senhor está nos fazendo, despertando. Nunca houve um tempo em toda a minha vida, eu nunca passei por uma experiência tão ímpar, tão singular, experiência que podemos interpretar todo esse período como um gigantesco fracasso. Mas eu sei que Deus está dando para a igreja, o seu organismo na terra, a oportunidade de ser um agente poderoso da glória de Deus. Eu profetizo sobre o nosso Brasil, eu profetizo sobre o além das fronteiras, uma cura em massa, pela ação influenciada pelo Espírito Santo, a ação da igreja em anunciar o seu amor, através de atitudes legítimas, de buscar o seu Deus. Quando Deus falou a Efraim, quando Deus falou a Israel, dizendo: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Quantas vezes fomos carregados no colo pelo Senhor? Quantas vezes Ele pôs na sua mesa milagrosamente pão para você se alimentar? Quantas vezes você experimentou curas instantâneas de Deus? Porque o medo? Porque você está deixando o medo atrapalhar a sua fé? Deus está dizendo: levante-se.
Está escrito em João capítulo 3, versículo 14: de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Sabe por quê? O povo era curado quando olhava para a serpente. Ele diz assim: dessa maneira importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Escute, aquela serpente que foi levantada no deserto, o povo olhava para ela e eram curados. Não é essa serpente que existe hoje, não. Jesus foi levantado há mais de 2.000 anos atrás, e a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Olhe para Jesus, olhe para Ele, porque dele sai cura, através do seu sangue precioso. E nesta noite, essa palavra que Deus nos dá, que Deus nos desperta em voltarmos a Ele, nos humilhar, orar, buscar a sua face, nos converter, fazer uma análise pessoal. Como eu estou com Deus? Sabe por que Deus te levou para dentro de casa? Não se assuste se dentro desse período em que aquele ritmo templário de ser cristão na igreja e chegar em casa, levar uma vida normal, Deus tirou por um tempo para que você analise a sua qualidade como cristão dentro da sua casa. Como você está sendo como pai, como você está sendo como mãe, como esposa, como esposo, como você está sendo como filho, como você está sendo na sociedade. Deus está dizendo: eu estou te dando uma chance de manifestar, de me deixar me manifestar em você dentro da sua casa. Nesta noite, essa palavra ao seu coração é a palavra que o Espírito Santo canalizou para que você, aonde estiver neste momento, entenda que está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Uma certa vez algo muito difícil aconteceu comigo, e eu olhei para o céu e disse: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar por meio disso? E Deus me fez entender. Dessa maneira não é diferente. Deus está despertando o seu povo a entender que muito além dessa cultura e esfera templária, nós podemos construir um altar, sobretudo dentro de nós, um altar de adoração, que viva a excelência da adoração, não dependendo de lugar, mas dependendo de tempo e de estado. Por esse motivo, Jesus respondeu àquela mulher. Por esse motivo, Jesus, quando chega diante, no poço, na fonte de Jacó, que aproxima-se dele aquela mulher, e ele disse a ela: dai-me de beber. Difícil compreender, mas quando ele responde para ela dizendo, respondendo suas perguntas: mulher, a hora vem e já chegou. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não adoram somente no templo. Os verdadeiros adoradores não adoram somente quando o pastor está na sua casa. Os verdadeiros adoradores não adoram somente quando tem um congresso em um estádio lotado. Os verdadeiros adoradores aprenderão a adorar dentro da sua casa. Os verdadeiros adoradores aprenderão que para ser adorador não depende de um espaço geográfico, depende da qualidade de um estado inerente entre a sua criatura, entre a criatura e o seu Criador. Deus está despertando a mim e a você a sermos melhores em Deus. Eu quero estar orando neste momento. Eu quero estar abençoando a sua vida. Eu quero que você, neste momento, onde você estiver, está afastado de Deus, irmão, volte para Jesus agora. Está desviado, irmão, volte para Jesus. Vive sendo vítima da liturgia religiosa superficial. Aceite Jesus como seu Salvador. Abandone os paradigmas religiosos. Volte-se para Jesus. Missionário, como? Eu já sou religioso. Há na Bíblia um doutor que era religioso. Jesus disse: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Não importa quão grande é o teu grau na religião, você precisa abrir mão e aceitar Cristo como teu Senhor. Jesus
nesta noite convida você. Você que está doente na sua casa, nesta noite seja curado em nome de Jesus. Você que está aí, não estava mais acostumado a ficar em casa, está com síndromes, brigas entre família, em o nome de Jesus, que os demônios que tentam invadir a tua casa, neste momento, vai bater em retirada pelo poder da palavra de Deus. Quero orar por você. Dobre o seu joelho onde você está, na sua casa, abrace sua esposa, seus filhos, peça perdão. Minha esposa, me perdoe. Meus filhos, me perdoe por eu não ter sido o pai que eu gostaria de ter sido ao longo desse tempo. Me dar uma chance de ser um pai melhor, um esposo melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Faça isso agora. Converta-se, humilhem-se. Jesus quer curar a sociedade que está confiando em análise científica laboratorial. A fórmula é Jesus. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Eu libero uma palavra de oração sobre a tua vida, Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus. Eu oro ao Senhor e apresento este homem, esta mulher, essa pessoa que está aceitando Jesus neste momento, que está se curvando diante da tua presença, e eu libero uma palavra de cura, principalmente no espírito. Restaura essa pessoa espiritualmente. Meu Deus, cura a alma que está cheio de síndromes, depressão, problemas psicossomáticos. É uma confusão, os medos tomaram conta das vielas que seria para o acesso do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus para que haja uma desobstrução orgânica espiritual na vida dessa pessoa e que ela seja curada da sua alma em nome de Jesus. Se tem alguém doente no seu corpo, eu repreendo essa enfermidade agora, em o nome de Jesus. Não importa agora, meu Deus, se foi esse mal que entrou nessa casa, nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Jesus, porque a tua palavra garante, meu Deus. O meu povo esqueceu que eu os curava, só que agora fazemos lembrar que o Senhor é o Yahvé Rafá, o Senhor que cura, e nós liberamos uma palavra profética de cura e restauração. Escreva o nome deste homem e desta mulher no teu livro, para que a partir de hoje sejam mais do que vencedores, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus, amém. Tribulação, busquei a presença de Jesus, e buscando encontrei a sua luz, que iluminou a minha vida. Na tribulação, busquei uma rocha inabalável, encontrei o amor incomparável, o amor de Jesus que eu não conhecia. E buscando este amor, encontrei o amigo de verdade, também encontrei felicidade, pois este era todo o meu querer. Encontrar o amor que de mim tirou toda a tristeza, e em mim colocou uma linda estrela, que brilha mais forte em meu viver. É Jesus, essa estrela que brilha mais forte, e me deu vida e me livrou da morte, curou as feridas do meu coração. É Jesus que agora quer resolver seus problemas. Creia em Jesus, pois vale a pena confiar que Ele é a tua solução. Na tribulação, busquei a presença de Jesus, e buscando encontrei a sua luz, que iluminou a minha vida. Na tribulação, busquei uma rocha inabalável, encontrei o amor incomparável, o amor de Jesus que eu não conhecia.
E buscando este amor, encontrei o